E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você o dia a dia da política. Aquele quadro no meu canal que eu trago para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje, dia 3 de abril, eu tenho muitas informações para você. E em especial, quero trazer uma notícia que eu demorei a acreditar, mas confirmar, e chego à conclusão que é verdade. Tenho agora confirmações que os chineses enviaram sim tropas para dentro da Venezuela. E chega-nos a informação que os chineses enviaram 120 soldados para dentro da Venezuela. Ok, pessoal? Fique comigo que eu vou comentar com vocês sobre isso agora. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui o meu notebook, que eu tenho algumas informações para passar para vocês aqui. Como todos vocês sabem, saiu no último dia 28 uma informação, dia 28 de março, que os chineses enviaram tropa para dentro da Venezuela. E essa informação foi negada pela China, foi negada por todo mundo, dizendo que era mentira, mas de repente, um pouco após a China negar esse fato, começou a pipocar informações na rede que sim, que haviam chineses se movendo em várias regiões da Venezuela e alguns até com uniformes da GNB, né, que é a Guarda Nacional Bolivariana. Então, se pipocou algumas fotos na rede. Essa foto, dá uma olhada. Todo mundo observou essa foto, você observa bem, são chineses e conta que eles são da ELP, tá? Que são do exército da China mesmo, né, das Forças Especiais do Exército da China. E fora isso, houve mais essa outra foto, dá uma olhada, chineses também sendo cumprimentados por autoridades das Forças Armadas da Venezuela, e começou a pipocar várias outras fotos na rede, e saiu uma confirmação de que quando o avião da China chegou com as suas 65 toneladas de remédio, que eles disseram que é remédio, a gente não sabe de verdade se tudo é remédio. Talvez uma parte para camuflar é remédio, e outra parte é armamento, pois a China, juntamente com a Rússia, é um dos maiores vendedores de armamento para dentro da Venezuela, tá? Isso é comprovado. A China vendeu muito armamento para dentro da Venezuela, tanques de guerra, munição. Então a China tem uma cooperação militar muito forte também com o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Então o que acontece, pessoal? Essas informações começam a pipocar na rede, e aí quando eu vi essas imagens eu disse, não, deve ser um ou outro, mas não. É verdade, é confirmado. E por que exatamente no dia 28 e dia 29 chegaria esses chineses dentro da Venezuela? Exatamente por causa de uma ação dos Estados Unidos perto de Taiwan, né, que eles contam lá passando pelo canal de Taiwan, que passou uma armada dos Estados Unidos, e os chineses consideram que Taiwan é da China, e eles não consideram que Taiwan é um local independente, eles acreditam que é da China. E com essa cooperação toda entre Estados Unidos e Taiwan, Pequim está revoltado e comenta até que pode agir com alguma ação militar contra Taiwan para ter Taiwan de volta. Então o que acontece? A situação está muito intensa entre esses dois, e logo depois essa manobra militar dos Estados Unidos, né, no canal de Taiwan, eles agiram rapidamente e mandaram esse avião com essa suposta ajuda humanitária, que na verdade é uma ajuda humanitária camuflada, que com certeza é mais armamento, e esses 120 soldados, foi confirmado no relatório, esses 120 soldados eles foram diretamente para um galpão, ficaram protegidos, foram diretamente para um galpão escolhido por Maduro, e eles já estão trabalhando dentro da Venezuela. O que eles estão fazendo dentro da Venezuela? A mesma coisa que os russos estão fazendo, estão trabalhando, fortalecendo internet, rede de segurança e preparando a Venezuela para resistir uma ação militar dos Estados Unidos. Como todo mundo sabe, o presidente dos Estados Unidos não tem se pronunciado muito sobre essa ação de Rússia, China, porque sabe que o presidente dos Estados Unidos está conversando muito internamente com seus grupamentos, Ministério da Defesa, Comando do Sul, e determinando como é que será essa intervenção. Os Estados Unidos está receoso de para onde isso pode levar, está receoso também de uma intervenção na Venezuela trazer algo que não é esperado, mas, sinceramente, eu acho que se não acontecer alguma coisa agora, a América do Sul não vai voltar ao normal. Vai ter uma escalada de armamento muito grande aqui na nossa região, porque os demais países da região vão ter que se armar para fazer frente a uma Venezuela comunista que, com toda certeza, vai estar
tentando atemorizar ou amedrontar os outros países da região, como Colômbia, Brasil e outros países da região. Então, com toda certeza, se não acontecer uma ação agora, daqui para frente a situação pode ser muito pior. A verdade é que não era para ter permitido chegar até esse ponto. Os Estados Unidos dormiu no ponto, não houve nenhuma ação contra o governo do Hugo Chávez, contra tudo que eles fizeram nos últimos anos, e aí nós temos tudo isso montado agora. Agora, desmontar todo esse barraco é uma grande dificuldade. Mas, pessoal, eu vou passar para vocês aqui agora. A China acaba de soltar uma nota, tá? Essa nota saiu hoje, uma nota da China, dia 3 de abril. Essa nota foi liberada para Venezuela, né? Que essa nota para Venezuela, às 7 horas da manhã, a China dizendo o seguinte, né? O governo chinês, tá? China nega a presença de tropas na Venezuela antes de acusação de interferência. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse que espera um diálogo entre Maduro e a oposição. Porém, esse mesmo Geng Shuang, ele disse que não permite que ninguém toque na Venezuela, né? Ele soltou um pronunciamento semana passada, conjunto com a Rússia, né? Dizendo que ninguém deve tocar na Venezuela. Como eu comentei com vocês semana passada, a Rússia emprestou 62 bilhões de dólares para a Venezuela e desse total a Venezuela ainda deve 20 bilhões de dólares. Então a China tem muitos interesses dentro da Venezuela juntamente com a Rússia. E ele comenta aqui o seguinte: o governo chinês negou na quarta-feira que soldados do Exército Popular de Libertação, né, o EPL, né, o ELP, da China estivessem na Venezuela para entregar ajuda humanitária e suprimentos militares à força do governo do país. Mas contas que eles usaram essa camuflagem, um evento que era muito usado na Guerra Fria, né? Diziam que era para fazer uma coisa e se camuflava de outra. A mesma coisa estão fazendo agora. Que se fosse para entregar ajuda humanitária e suprimento militar, as forças do governo do país e acabaram ficando. Posso assegurar, disse o Geng Shuang, posso assegurar-lhes que toda a informação relacionada sobre a presença de soldado do ELP na Venezuela é completamente falsa, disse hoje o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang. Terça-feira, mais de 20 ex-chefe de Estado e do governo da América Latina alertou em Miami sobre a evolução muito perigosa na crise da Venezuela e da interferência da Rússia, China e Cuba, bem como a permissividade oficial para o controle da guerrilha colombiana ampla regiões da Venezuela. Conta aqui de Cuba, eu comentei com vocês que é contado mais de 10 mil, tá? Mais de 10 mil soldados, entre soldados e civis, trabalhando para Cuba dentro da Venezuela. A Rússia mandou esse contingente aí de mais de 100, né? 99 soldados mais, o general, mas mais de 100 pessoas. E a China manda 120 soldados. Os ex-presidentes, incluindo o espanhol José María Aznar, da Colômbia, Álvaro Uribe e Andrés Pastana, advertiu que russos e chineses, os maiores fornecedores de arma da Venezuela, como os cubanos, exercem controle sobre as atividades de petróleo e mineração no sul do país. Nossa posição na Venezuela é clara e consistente. Defendemos o direito internacional e as regras das relações internacionais e nos opomos à interferência nos assuntos de outros países, disse o porta-voz. Nicolás Maduro, no último sábado, via Twitter, relatou a chegada de 65 toneladas de medicamento e suprimento médico da China e anunciou que nos próximos dias iria receber mais cooperação. Aí está muita gente preocupada. Qual será essa mais cooperação? A Rússia já anunciou no domingo que vai mandar mais reforço, ela anunciou a Rússia, que vai mandar mais reforço militar para dentro da Venezuela e que não vai permitir interferência externa dentro da Venezuela. E que, se preciso for, vai interferir com as forças armadas dentro da Venezuela para que não haja uma intervenção. A Rússia sobe o tom, pessoal, sobe o tom. E o que acontece? Então, mais cooperação, mas não especificou que tipo. E Geng disse que espera que Maduro e a oposição possam estabelecer um diálogo em face da reconciliação. Ele disse que a China continuará cooperando em vários setores com a Venezuela. Ou seja, a China, a Rússia, o Irã, a Turquia e todos os países que apoiam Maduro espera sim que haja diálogo, mas um diálogo em que Maduro continua no poder. Esse é o diálogo esperado por todos eles e que a Venezuela continue a sua transformação comunista. Então, vou dizer, ser bem sincero com vocês. Não dá para confiar em nada que sai da China, não dá para confiar. A China é um país comunista, um país que tem uma visão de conquistar o mundo, como tem um artigo aí no meu canal, um vídeo que eu fiz, comentando que a China tem sobre a neocolonização, como a China comprou a África, como a China está comprando países da Ásia. A Ásia, quase em peso, está na mão da China. Então a China tem uma visão de conquistar o mundo comprando o mundo. Então os Estados Unidos acordam para essa situação, mas acordou muito tarde, acredito eu. Então tem muito trabalho para os Estados Unidos, porque a China, juntamente com a Rússia, no cenário internacional, está muito mais forte do que antes.
está com acordo com várias nações, né? E tem grande apoio agora nesse momento. Então vamos ver o que vai acontecer. É esperado uma reunião para hoje, uma primeira preliminar reunião da OTAN nos Estados Unidos, e uma reunião amanhã, na quinta-feira, essa reunião de amanhã, que deve acontecer algum tipo de pronunciamento, e nós vamos saber qual será o real posicionamento dos Estados Unidos, juntamente com a OTAN, sobre a questão da Venezuela e da Rússia na Venezuela. Porém, intervenção militar, isso não vai ser anunciado com toda certeza dia e hora, porque seria anti-estratégico, vai acontecer de uma hora para outra, ok? Nós não vamos saber. Eu não vou poder dizer para você vai ser amanhã, mas com certeza eu vou conseguir detectar algumas movimentações, né? Porque um aparelho militar tão grande como o dos Estados Unidos e dos países aliados, eu vou ter como detectar, não tem como não detectar. Então estarei passando para vocês todas as informações. E para finalizar, e não ficar só com notícia ruim, porque essa presença da China, que é confirmada dentro da Venezuela, é uma notícia péssima. Péssima. Porque se a Rússia, que é um gigante, uma potência militar comunista, entra dentro desse país e já atrapalha os Estados Unidos, imagina outra grande potência do mundo que é a China. Dois países que têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então complica cada vez mais uma ação dos Estados Unidos e por isso os Estados Unidos está muito receoso, cada vez mais receoso dessa ação. Porém, eu acredito que se não acontecer, a coisa vai ficar pior daqui para frente. Ok, pessoal? Então, eu passo aí para você uma notícia boa. Os venezuelanos, saindo do lado de Cúcuta, da Colômbia, romperam com todos os empecilhos que a GNB botou em cima da ponte que liga a Colômbia à Venezuela e eles passaram com uma boa parte de ajuda humanitária. Então você vai ver várias pessoas agora passando com um saco de comida nas costas. Dá uma olhada nisso aí. Isso é uma notícia boa que aconteceu ontem. Dá uma olhada. ¡Tomen fotos! ¡Mónica! ¿Dónde pasar? ¿Dónde? Estamos en este Então, você observou? Uma notícia boa aí, muitas pessoas passando, pessoas famintas, né? A fronteira continua fechada entre Colômbia e Venezuela, entre Venezuela e Brasil, e isso aí que o pessoal está passando pelas picadas, né? Estão passando pelos cantos, levando comida, e essa notícia é muito boa. Então, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E qualquer nova informação eu estarei trazendo para vocês, mas fique bem atento, a OTAN já está nos Estados Unidos, o Conselho da OTAN, já está se reunindo os embaixadores, deve ter uma reunião preliminar hoje, uma outra reunião amanhã, e amanhã sai um pronunciamento da OTAN. E essa reunião, os Estados Unidos diz que foca a interferência da Rússia na Venezuela. Então, Estados Unidos deve conversar para ficar à vontade para intervir depois de tudo isso. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa aí embaixo para mim o seu comentário. O que você acha de tudo isso, dessa interferência da Rússia, da China na Venezuela? Eu quero ouvir sua opinião. Meu e-mail está aí embaixo. Ok, pessoal? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Tenha um